as marcas de um Consolador. E Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Amém. Pai, querido Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fale conosco, que o Senhor faça tudo segundo a tua vontade nesta noite. E sabemos, ó Pai, e te pedimos que o teu Santo Espírito esteja fazendo isso, esteja nos iluminando, Senhor. E assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu ler um pouquinho para você a análise que o Dr. Russell Shedd traz acerca do livro de Neemias. E o Dr. Russell Shedd diz o seguinte: o livro é uma lição sobre oração. Então, que seja uma grande lição para nós nesse livro acerca da oração. É uma lição também de sacrifício, de abnegação, né? É também uma lição de tenacidade, de firmeza. E Neemias, a personagem principal, desistiu de uma posição responsável e bem paga. Algo um pouco parecido com o irmão Marivaldo orou nesta noite, para que a gente se desprenda do conforto deste mundo, das coisas deste mundo, e que a gente coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. E Neemias fez isso. Neemias, ele é um personagem aqui principal, onde ele desistiu, meus irmãos, de uma posição responsável e bem paga perante o rei da Pérsia, no ano de 445 a.C. A gente estudou Ageu, que era no ano de 520, se eu não me engano, antes de Cristo. Então, Neemias está um pouquinho mais na frente de onde estudamos Ageu. Neemias está um pouquinho mais à frente, a fim de reedificar os muros de Jerusalém e reunir os judeus como uma nação. Então, Neemias, ele desiste de uma grande posição responsável e bem paga, de grandes confortos e riqueza, de grandes luxos. Ele desiste dessa posição, né? E ele faz isso para reedificar os muros de Jerusalém e reunir os judeus como uma nação. Sua obra despertou intensa oposição por parte de homens poderosos ao derredor. Ou seja, a obra do Senhor, ela sempre vai despertar também oposição. Certamente vamos ter oposição em nossas caminhadas. Certamente vamos ter oposição na construção do nosso templo. Vamos ter oposição em muitas outras coisas, né? E aqui não é diferente. A obra também, essa obra aqui, ela desperta intensa oposição por parte de homens poderosos ao redor. Mas Neemias venceu as ameaças de ataques, tomando sábias medidas defensivas. A desunião interna, enfrentando francamente o problema e dando exemplo pessoal. E as acusações falsas, ele combate ela mediante discernimento e coragem. Quando o muro foi terminado, Neemias providenciou para tornar a cidade plenamente habitada. Mas, acima de tudo, combinou com Esdras, porque alguns vão dizer que Neemias, o livro de Neemias, é uma continuidade do livro de Esdras.
Alguns vão dizer também que foi Neemias que escreveu boa parte desse livro Neemias, mas que Esdras também escreveu. Né? Então, diz aqui que, acima de tudo, combinou com Esdras para que fosse lida a lei, a fim de que o povo pudesse amoldar suas vidas pela lei. Ele e a nação confessaram os pecados nacionais, buscaram o perdão e puseram seu selo numa aliança renovada com Deus. Pessoas foram levadas para dentro da cidade, foram feitos arranjos para adoração e os muros foram dedicados. Mas, com a passagem dos anos, o povo continuou declinando dos ideais apresentados por Deus. É o que a gente vê também lá em Ageu. Deus desperta o povo e daqui a pouco o povo parece que está mais uma vez desanimado. E Deus fala mais uma vez por meio de Ageu para levantar mais uma vez o seu povo. O povo de Deus, eles têm esses altos e baixos. E pessoas foram levadas para dentro da cidade, foram feitos arranjos para adoração e os muros foram dedicados. Mas com a passagem dos anos, o povo continuou declinando dos ideais apresentados por Deus. E Neemias teve de levar a efeito novas reformas em face mesmo da oposição. Neemias, mais uma vez, sendo usado por Deus para animar o povo de Deus, para convidar o povo de Deus a levantar sua cabeça, a marchar, a continuar. E ele faz isso mesmo diante de várias oposições. O livro demonstra a necessidade de oração. Vamos precisar muito orar. Não só para a construção da igreja, mas em toda a nossa caminhada precisamos ter uma vida de oração. E há até uma frase que eu anotei aqui que eu vi no Facebook de nome C.S. Lewis, que disse que a oração seja a sua primeira reação e não seu último recurso. Porque quando a oração vai ser o último recurso é porque você já desobedeceu, você já não deu ouvido, o negócio já está bem mais difícil e aí você é prostrado. Mas que a oração seja a sua primeira reação. Então precisamos ter uma vida de oração. Alguém já disse que quando a gente não tem desejo de orar, é que a gente tem que orar. Então o livro demonstra essa necessidade de oração. E de firmeza também no trabalho de Deus. Não podemos, irmãos, estar negligenciando os cultos, os ajuntamentos. Não podemos negligenciar essa construção da igreja, do templo. Não podemos negligenciar que essa igreja tem gastos como aluguel, como às vezes precisa manutenção do microfone, de som, compra de cadeira, manutenção de ventiladores. Tem 3 ventiladores aqui que parece que está querendo pifar. E essa é a casa do Senhor, é aqui que nos reunimos para nos ajudar, para adorar a Deus. E eu achei bem interessante uma frase que eu ouvi de Hernando Dias Lopes, que ele dizia que Deus já fez toda a provisão para a sua obra. Deus já fez toda a provisão para a sua obra. E ele conclui a frase dizendo: essa provisão está onde? Em nossas mãos. Essa provisão está em nossas mãos, irmãos. Deus, Ele é o dono da obra, Ele faz provisão pela obra. Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos segura, mas Deus nos usa para a sua obra. Não por mérito nosso, não porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não porque eu evangelizei, alguém foi alcançado, não porque, quem sabe, eu consegui mais doação para a igreja, para a construção. Não, quem faz toda a provisão é Deus. Mas não esqueça que o instrumento é eu e você. Essa provisão está em nossas mãos. Não sejamos negligentes quanto ser firmes na obra de Deus. As orações de Neemias nos fornecem um excelente estudo e vamos dar início nessa noite. Sobre o autor, eu já falei para os irmãos que alguns vão dizer que foi Esdras e Neemias. Alguns vão dizer que o livro é continuidade de Esdras, né? E alguns vão dizer que a maioria do livro que escreveu
foi Neemias. E uma introdução para que você conheça um pouco também do contexto de quem é Neemias. Hernandes Lopes, ele traz a introdução dizendo o seguinte: Neemias é um homem sintonizado com o céu e com a terra. Eu achei bem interessante porque estamos estudando isso na quinta-feira, Cosmovisão Cristã, que nos diz o seguinte, que nós não podemos achar que estamos isolados aqui, vivendo como crentes, e que somente aqui no culto que Deus vai derramar suas bênçãos, ou que só aqui eu tenho que ser santo, ou só aqui eu tenho que ser crente. E a Cosmovisão Cristã vai nos convidar a lembrarmos que ainda estamos no mundo, não somos desse mundo, mas ainda estamos no mundo. Quem sabe você é funcionário, quem sabe você é patrão, quem sabe você é filho, quem sabe você é pai, quem sabe você é mãe, quem sabe você trabalha com a equipe no seu trabalho. E tudo isso, a Bíblia diz que tudo isso tem que ser para a glória de Deus. E a Cosmovisão Cristã vai nos lembrar disso. Que você vive lá fora, de qualquer forma, você vai ter uma vida no trabalho, você vai ter uma vida em casa, você vai ter uma vida em sua vizinhança, sua filha vai estar na escola, seu filho vai estar na escola, você precisa acompanhar, quem sabe amanhã ou depois vai estar na universidade. Vai chegar o dia de voltar e você precisa voltar também para a glória de Deus. Você precisa escolher alguém que não seja contra os princípios bíblicos. A Cosmovisão Cristã vai nos convidar a isso, porque ele diz também que passamos um bom tempo, nos isolamos, achando que ser crente é se isolar num mosteiro, quem sabe? Como às vezes a gente vê alguns irmãos aí que parece que nem a paz quer dar, né? Parece que é só crente dentro da igreja, lá fora parece que não quer ter comunhão com ninguém, não quer ter comunhão com os irmãos, né? Ou muitas vezes no trabalho nos calamos. Há uma oportunidade de falar sobre Jesus, mas nos calamos e fazemos como Pilatos, que Pilatos tinha uma oportunidade de defender Jesus e não defendeu. Se ele não defendeu, então ele acusou juntamente com os outros. A palavra de Deus é assim. Quando não dizemos não, estamos dizendo sim. Quando dizemos sim, estamos dizendo não. Inclusive, ele diz que se confessarmos ele também nos confessará. Mas se a gente não confessa, ele não nos confessará. Por quê? Porque a gente não confessou. Quando eu não creio em Jesus, eu estou dizendo não a Jesus. Quando eu não tomo a decisão, eu estou dizendo não. E a coisa que eu achei bem interessante que Neemias, ele tem sintonia, e a sintonia de Neemias não é só com Deus. A sintonia de Neemias é também com o povo de Deus. Até porque a Bíblia vai dizer que se a gente diz que ama a Deus e não ama nossos irmãos, a Bíblia diz que não, nós não amamos a Deus, somos mentirosos. Então Neemias é um líder. E eu quero dizer a vocês aqui que esse livro de Neemias também é um grande manual também de liderança, né? E poderíamos, em todas as áreas da nossa vida, estudar esse livro. Neemias, ele é um homem sintonizado com o céu e com a terra. Ele olha a vida na perspectiva do tempo e também da eternidade. Ele tem a cabeça de luz e o coração pleno de devoção. Neemias é um grande líder diante dos homens e é um humilde adorador diante de Deus. Ou seja, ele está sintonizado com o céu e também com a terra. Neemias, ele é um empreendedor guiado pelo desejo de fazer o extraordinário. Neemias é aquele que diz: eis aqui, Senhor, me usa. E vai fazer a obra. Ele ora, ele não só ora, mas também ele age. Neemias é aquele que a gente olha para a situação, não vê como vamos fazer, mas Neemias diz: vamos fazer, porque Deus está conosco. Neemias é um líder que ora e que age. Neemias é um líder que fala e que faz, que planeja e também motiva,
que confronta e também consola, que busca a glória de Deus e o bem do povo, e não sua própria promoção. Sua vida é um exemplo, sua liderança é um estandarte, seu trabalho é um monumento. A poeira do tempo não pode apagar seus efeitos. Sua abnegação e coragem são tônicos que ainda fortalecem os braços de muitos líderes. Sua piedade e engenho administrativo são faróis que iluminam a entrada daqueles que abraçam a vida pública. Sua compaixão e lágrimas pelos desassistidos de esperança são bálsamo que aliviam as feridas de muitos peregrinos. Suas orações e zelo pela verdade balizam o caminho de muitos embaixadores de Deus na história. Então vamos olhar, começar nesta noite a olhar o álbum desse grande líder e contemplar o seu rosto, contemplar suas palavras, suas obras, seu exemplo. Cada página, Hernandes Lopes diz que cada página desse precioso livro tem o peso de uma tonelada. Há em Neemias princípios tão fantásticos nesse livro que são mais preciosos que o muito ouro depurado. E eu convido você, a partir de hoje, a dar uma lida já também nesse livro de Neemias, já que vamos estudar. E Hernani diz, leia ele com a mente aberta, com o coração sedento, com sede e com a alma ávida de receber de Deus a instrução. O Espírito Santo é quem nos guia à verdade. Ele é o mestre divino que abre nosso entendimento, ilumina nossa mente na percepção das insondáveis riquezas de Cristo. Então, meus irmãos, feito a análise, lido a análise do Dr. Russell Shedd, a introdução de Hernandes Lopes, que lições esses 4 versículos podem trazer para nós nessa noite? Olhe comigo, primeira lição, olhe comigo para o versículo 1 e o versículo 11. Neemias capítulo 1, versículo 1 e versículo 11. O versículo 11 diz que as palavras de Neemias. No versículo 1, as palavras de Neemias. No versículo 11, ele diz, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Primeira coisa que aprendemos aqui, primeira lição, é que Neemias é um homem que está a serviço de Deus, e Neemias também está a serviço dos homens. Em primeiro lugar, observamos o seu nome. O que significa Neemias? O nome Neemias significa confortador, dado por Deus, ou aquele que consola. Neemias é aquele que consola. Neemias era um consolador, um homem de coração aberto e sensível aos problemas dos outros. Neemias era um servo de Deus, servindo ao rei da Pérsia e disposto também a servir o seu desprezado povo. Possivelmente, Neemias tenha nascido no cativeiro e tenha crescido num ambiente cercado por influências pagãs. No entanto, mesmo cercado, meus irmãos, por influências pagãs, Neemias cresceu como um homem comprometido com Deus. Então, o nome Neemias é isso, consolador. Em segundo lugar, qual era a ocupação de Neemias? No versículo 11, no final, diz que ele era copeiro do rei. Neemias provavelmente, como ele nasceu no cativeiro, provavelmente não conhecia Jerusalém. Ele cresceu num contexto pagão, como já dissemos. Contudo, por causa de sua integridade, capacidade e lealdade,
ocupou um cargo de grande confiança no reinado de Artaxerxes, em Suzã, principal palácio e residência de inverno do monarca. Suzã, meus irmãos, era uma fortaleza onde Dario levantou um magnificente palácio, pelo grande temor que os reis tinham de ser envenenados. O copeiro era um homem de grande confiança. Então, Neemias era o copeiro do rei, um homem de grande confiança. Neemias era aquele que antes que o rei tomasse qualquer vinho ou comesse qualquer coisa, quem tomava primeiro ou comia era Neemias. Porque os governos temiam ser envenenados, mortos por envenenamentos. Então Neemias, por ser um homem de grande confiança, Neemias provava primeiro esse vinho, a comida, para que depois o rei pudesse comer. E o copeiro não significa que Neemias era apenas um mordomo, mas sim um conselheiro pessoal do imperador, ou seja, um conselheiro pessoal do rei. Então Neemias era alguém de confiança do rei, era alguém que tinha um cargo de muita confiança do rei, de muita aproximação do rei, e Neemias também era alguém muito influente, porque o líder ele precisa ser influente. Neemias era um homem de visão, ele orava e agia, tinha trânsito com Deus e com os homens, como já foi dito nesta noite. Neemias cresceu em terra estranha, como também já foi dito, mas Neemias certamente manteve-se atualizado no estudo da palavra de Deus. Ele conhecia Deus e tinha vida intensa com Deus. Terceiro lugar, um homem que presta seu serviço a Deus e aos homens. Ele também se colocava no lugar dos outros. Versículo 4, Neemias 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, que palavras? As palavras que estão no versículo 3. É bom a gente olhar o 3 também. Vem Anani, no versículo 2, que é um dos irmãos de Neemias. E no versículo 2, Neemias pergunta a Anani, seu irmão, pelo povo que restou do cativeiro, que sobrou. E aí, no versículo 3, disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. O povo de Deus estava lá em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém, como é que estavam? Estavam derribados e as suas portas estavam queimadas. Versículo 4. Olha como é que um líder que tem empatia se comporta. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Seus ouvidos estavam abertos ao clamor do seu irmão, que veio trazer a notícia, e seu coração profundamente estava sensível às necessidades do seu povo. Neemias era alguém, como eu já disse nessa noite, que vivia no luxo. Neemias era alguém que, com certeza, se nesse luxo tivesse a melhor comida, ele comia. Se nesse luxo tivesse as melhores roupas, ele vivia em volta desse luxo. Mas Neemias, ele sempre teve sua vida piedosa. Ele tinha vida com os homens, mas tinha vida também com Deus. Ele vivia com Deus e se importava com aqueles que viviam na miséria. E meus irmãos, quando é que temos nos preocupados com aqueles que estão na miséria? Jerusalém estava para Neemias a cerca de 1.500 quilômetros. Neemias nunca tinha visto antes a cidade de seus pais.
mas ele se importava com ela. Os problemas da cidade eram também os seus problemas. A dor daquela gente era também a sua dor. Na sua agenda havia espaço para receber aqueles que estavam sofrendo. Era um homem que tinha conhecimento, influência e poder, mas não se afastava daqueles que viviam oprimidos pelo sofrimento. Muitos homens que vivem encastelados no poder aproximam-se do povo apenas para alcançar benefícios próprios. Muitos deles correm atrás do povo apenas à busca de votos para depois se encherem com lucros abusivos, se esquecendo daqueles que o colocaram no poder. Mas Neemias é diferente. Neemias caminha na direção do povo para socorrer o povo e não para explorar o povo. Então Neemias, primeira lição, é um homem que está a serviço de Deus e a serviço dos homens. Amém? Segunda lição é que Neemias é um homem que se importa com as pessoas e não apenas com o seu próprio sucesso. Em primeiro lugar, olhando para o versículo 2, Neemias é um homem que faz perguntas. Versículo 2: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei. O texto diz que ele perguntou. Então Neemias é alguém que está preocupado. Ele se importa com as pessoas e não apenas com o seu próprio sucesso. E ele faz a pergunta. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém, E, meus irmãos, a coragem de fazer perguntas, diz um autor, que mudou a vida de Neemias. Porque a vida de Neemias nunca mais foi a mesma depois de fazer essa pergunta. O texto diz que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E a resposta, no versículo 3, impactou a vida de Neemias. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias é alguém que se preocupa em fazer perguntas. Achei interessante que Hernandes Lopes disse que às vezes a gente faz uma pergunta, a gente vê o irmão de graça e paz, bom dia, tudo bem? E a gente às vezes não para escutar se está tudo bem. E às vezes quando o irmão vai dizer como é que está, às vezes a gente também vai embora e a gente diz, ó, isso aí é problema teu. Mas Neemias não faz assim. Neemias, ele é um homem que faz perguntas, que teve coragem de fazer perguntas, e que essa pergunta, ele recebe a resposta, e recebe essa resposta como já sendo um chamado de Deus para a sua vida. O povo estava passando por isso, então o povo precisa de mim. Eis-me aqui, Senhor. Quando você toma conhecimento de um problema, se torna responsável diante de Deus pela solução desse problema. Se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. Perguntar a alguém como vai, sem ter tempo, disposição e esforço para ajudar, é uma consumada hipocrisia. Os líderes encontram seus propósitos nas necessidades que os cercam. Necessidades à nossa volta são convites, cartazes, são chamados de Deus a apontar o nosso ministério. Quando Neemias soube da necessidade do seu povo, sentiu-se chamado para atender aquela necessidade. Temos de ter coragem para fazer perguntas acerca dos problemas que afligem nossa vida, nossa família, a igreja, nossa cidade e nossa nação. E quando fazemos essas perguntas, quando temos coragem de fazer essa pergunta, fazemos essa pergunta e ficamos sabendo dela, então agora precisamos fazer parte
dessa resposta. A Bíblia diz o quê? Se eu sei que o irmão está precisando de uma ajuda e eu tenho condições de ajudar e não ajudo, nisso eu estou pecando. Então, Neemias, ele é um homem que faz perguntas, porque ele se importa com as pessoas e não apenas com seu próprio sucesso. Neemias, em segundo lugar, ele é um homem que diagnostica os problemas do seu povo. Versículo 3. Veja os problemas que estavam acontecendo em Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, o povo estava em grande miséria, o povo estava em desprezo, desprezados, e os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas estavam queimadas. Quais eram os tipos de problemas que estavam acontecendo em Jerusalém? O primeiro problema que Jerusalém estava enfrentando era a insegurança pública. Quando a gente escuta que o muro caiu, que o muro está derrubado, a gente sempre nos traz um sentimento de insegurança. Se você tiver um muro arrodeado na sua casa e esse muro caiu uma parte, fizeram um buraco nele, você tem um certo sentimento de insegurança. E o seu irmão Anani chega para Neemias e diz: os muros de Jerusalém estão derribados. A cidade, se os muros estão derribados, a cidade de Jerusalém estava desprotegida. O povo estava sem defesa. Não havia segurança. Os invasores poderiam entrar a qualquer hora. E um povo sem segurança sente-se vulnerável e ameaçado. O segundo problema é que Jerusalém estava enfrentando também a injustiça social. Ananias ainda disse no versículo 3: as suas portas estão queimadas. Isso significa, meus irmãos, que os juízes que julgavam as causas do povo ficavam junto às portas da cidade. Mas com suas portas queimadas, Jerusalém estava desassistida do braço repressor da lei. Estava desprovida da ação do ministério público. Estava sem o ministério vital dos juízes. O judiciário estava falido. Prevalecia a corrupção e o desmando. Não havia, com as portas queimadas, lei e nem justiça. Terceiro lugar, o problema que Jerusalém também estava enfrentando, ainda no versículo 3, era a pobreza. Os restantes, diz no versículo 3, que não foram levados para o cativeiro e se acharam lá na província, estavam em grande miséria. Outro problema que estava acontecendo em Jerusalém. O povo estava enfrentando grande pobreza. O povo judeu tinha voltado para Jerusalém. 120 anos haviam se passado desde que foram levados para a Babilônia, mas a pobreza ainda assolava aquele povo. Aquele povo vivia no meio dos escombros. Eles perderam o ânimo para lutar. Esse povo vivia oprimidos pelos seus inimigos e cada um corria atrás da sua própria sobrevivência. E assim o povo perdeu a noção de cidadania. Um outro problema que conclui no versículo 3 é que Jerusalém estava enfrentando também o desprezo. Ananias conclui dizendo no versículo 3 que o povo também estava enfrentando desprezo. Além de viver em uma cidade sem segurança, porque os muros estavam caindo, além de viver em uma cidade sem justiça, porque as portas estavam queimadas, além de estarem golpeados pela pobreza, que o povo estava em miséria, eram também ultrajados pelo desprezo. Era um povo esquecido, abandonado à sua própria sorte. Hernandes Lopes, ele diz que maior do que a dor da pobreza é a dor do abandono.
O povo estava desassistido e ainda encurralados pelos inimigos. E muitos vivem assim ainda hoje. O desprezo não dói apenas no bolso, mas o desprezo dói na alma. Em terceiro lugar, Neemias é um homem que se levanta com resposta de Deus aos problemas do povo. Versículo 4. O versículo 4 nos diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei, e levantei por alguns dias, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias é um homem que se levanta como resposta de Deus a todos aqueles problemas. Porque, meus irmãos, realizar os sonhos de Deus é mais importante do que viver murado no nosso próprio propósito e interesse, no nosso próprio conforto. Por isso, Neemias deixou sua zona de conforto, o palácio de Artaxerxes, e foi reconstruir os muros caídos de Jerusalém. Nesse tempo, Neemias era copeiro do rei, como eu já disse, arrodeado de muitos luxos, mas abriu mão de tudo para cumprir os propósitos de Deus. Isso nos lembra muito evangelismo, por exemplo. Quem sabe, alguns não vieram hoje para o culto por causa do frio. Quem sabe, quem sabe se vamos fazer um culto de missões ali na Coab, quem sabe poucos vão, porque é longe, porque tem o frio. Não queremos sair dos nossos confortos. Estamos apenas atrás dos nossos interesses. Aquilo que Ageu repreendeu. O povo estava correndo atrás de seus próprios interesses, luxuando suas casas, cuidando de suas casas, cuidando de suas coisas, e a casa de Deus estava em ruínas. Hoje, essas coisas se aplicam também dessa forma. Quando não vemos a igreja porque está frio, não vamos à igreja porque está chovendo, não vamos à igreja porque, quem sabe, eu já fui no sábado e não quero ir no domingo. Não queremos deixar nossos confortos. Tem até aqueles que não vêm na igreja porque a novela estava pegando fogo, no sentido de que a novela estava boa, não podia perder aquele capítulo. Mas os homens de Deus, as mulheres de Deus, que foram relatados nas Escrituras, a gente não vê eles fazendo isso. Deus está em primeiro lugar do que seu próprio interesse, do que seus próprios cargos, do que seus próprios luxos. Diz que o grande esportista, um atletista londrino chamado Charles Studd, diz que ele deu sua fortuna e saúde por Cristo. E ao ser questionado sobre as razões de ter abdicado de sua riqueza e sucesso para ser um missionário, quando ele foi questionado, por que tu largasse tanta riqueza, tanta posição, tu perdesse até tua saúde por causa de Cristo? E ele responde o seguinte, quando ele foi questionado: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por ele pode ser grande demais. Se Jesus Cristo, meus irmãos, é Deus, morreu por mim, morreu por você, nenhum sacrifício que venhamos fazer por ele é grande demais. Moisés, Esther, Davi, Neemias e Paulo aprenderam o que é viver para realizar os propósitos do coração de Deus. Neemias é um homem que se levanta como resposta de Deus aos problemas do povo. Em terceiro lugar, Neemias é um homem capaz de sentir na pele
a dor do seu povo. Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz que tendo eu ouvido, Neemias falando, tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias recebe a resposta da sua pergunta, e ele vê que o povo está em miséria, desprezado, que os muros de Jerusalém estão derribados, que as portas da cidade estão queimadas, o que é que ele faz? Ele chora, se lamenta por alguns dias, ele jejua e ora perante Deus, porque é um homem capaz de sentir a dor do seu povo. Em primeiro lugar, os problemas do seu povo levaram Neemias às lágrimas. O texto diz que ele assentou e chorou. Algumas coisas que a gente está dizendo aqui que Neemias fez, não sei se você percebe, mas parece apontar também para Cristo. A gente está vendo Neemias imitando quem? Imitando Cristo. Somos convidados, irmãos, a imitar a Cristo. A Bíblia diz que Cristo, estando lá no céu, com toda sua riqueza e glória, a Bíblia diz lá em Filipenses que ele se esvazia, sai de lá, de toda essa riqueza, de toda essa glória, se esvazia para andar aqui na terra, para ser humilhado, cuspido, e ele morrer na cruz no nosso lugar. Neemias, ele sente o problema do povo, e esse problema leva às suas lágrimas. Quanto tempo faz que você não chora? Hernando Eulog vai dizer que muitas vezes estamos com o coração gelado. Muitas vezes estamos com o coração duro. Nem choramos mais. Precisamos ser aquebrantados por Deus. Neemias era o líder aquebrantado. O problema do povo era o seu problema. O problema do povo leva ele às lágrimas. William Hopes disse que orava frequentemente dizendo o seguinte: Senhor, dai-me o dom das lágrimas. Será que não precisamos orar também assim? Dai-me, Senhor, o dom das lágrimas. Antes de Deus fazer, meus irmãos, alguma coisa, Ele precisa amolecer o nosso coração. Antes de Deus fazer alguma coisa por meio de Neemias, Ele amoleceu primeiro o coração de Neemias. Só gente quebrantada é usada plenamente por Deus. Será que choramos quando tomamos conhecimento das necessidades das pessoas? Neemias chorou. E o Novo Testamento também vai dizer que Jesus também chorou. Jesus chorou por nós, desceu da glória e se identificou aqui conosco. Temos nós chorado pelos dramas do povo de Deus? Temos nós chorado pela desesperadora situação em que se encontra a nossa sociedade de hoje? Temos nós chorado por causa da violência, por causa da injustiça, da pobreza, do opróbrio que tem assolado a nossa gente? Neemias chorou, Jesus chorou. Em segundo lugar, os problemas do povo levaram Neemias também a um profundo lamento. Versículo 4 ainda, diz que tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e depois diz, e lamentei por alguns dias. Os estudiosos vão dizer que Neemias chorou lamento por 4 meses. O problema do seu povo. Chorou e lamentou por 4 meses pelo problema do seu povo. Era um lamento profundo, que durou 4 meses. Neemias vivia no palácio, mas seu coração já estava nas ruínas de Jerusalém. Em quarto e último lugar, um homem que busca os recursos do céu e da terra. Neemias é um homem que busca os recursos do céu e da terra para resolver os problemas do povo.
versículo 4. Em primeiro lugar, Neemias busca o favor de Deus por meio da prática do jejum. A mesma pergunta fazemos, assim como perguntei: há quanto tempo você tem chorado? Há quanto tempo você chorou? A pergunta poderia ser também: quando você fez um jejum? Neemias, ele não só chora, mas também ele faz jejum. Neemias tinha muitos obstáculos, irmãos, pela frente. Temos também muitos obstáculos pela frente. O irmão Marivaldo já citou nesta noite: no mundo tereis aflições. Quem disse foi o próprio Jesus. Cristianismo que não carrega a cruz não é cristianismo. Jesus até disse que quando os nossos relacionamentos fossem maior do que nosso relacionamento com Ele, nós não seríamos dignos dele. A Bíblia diz que nós temos que carregar a nossa cruz e negar nós mesmos. E Neemias, ele tinha muitos obstáculos pela frente. Neemias, ele vai falar com o rei e ele precisava da permissão do rei para que o rei liberasse ele para ele ir para Jerusalém, edificar os muros. Neemias ia precisar também da mobilização do povo. Neemias também ia ter muitos ataques dos inimigos. Neemias também ia sofrer com a dureza da obra. Neemias também ia sofrer com a pobreza e o desânimo do povo. Por isso, Neemias, ele não só ora, mas também ele jejua. Para as causas perdidas, devemos buscar a força de Deus pelo jejum, quebrantando-nos, humilhando-nos na presença de Deus. Hernandes Lopes diz que jejum é fome de Deus, jejum é saudade de Deus, é alimentarmos-nos da essência do pão do céu, em vez de alimentarmos do símbolo do pão do céu. John Piper diz que quando comemos, alimentemos-nos com o símbolo do pão do céu. Estamos nos alimentando com o símbolo, o pão daqui da terra, que é símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, alimentamos-nos da própria essência do pão do céu. Em segundo lugar, Neemias derrama a sua alma em fervente oração. Versículo 4: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias é um homem de oração. Ele acreditava no poder da oração. E durante 4 meses ele esteve orando a Deus e moveu o coração do rei. Ele orou e Deus abriu as portas. Ele esteve orando perante o Deus dos céus. Os homens práticos são aqueles que oram e que agem. Não podemos apenas, irmãos, orar. Precisamos orar e também agir. Hernandes Lopes diz que oração sem ação é fanatismo. E ação sem oração, ele diz que é presunção, é vaidade, é vanglória. Então precisamos orar e também agir. Em terceiro lugar, Neemias busca o favor do rei, no versículo 11. Olhe para a sua Bíblia, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem está dizendo o rei, ele está apresentando ao Senhor, porque ele ia pedir permissão ao rei, para que o rei liberasse ele, para ele ir para Jerusalém, erguer os muros, levantar os muros de Jerusalém. E ele ora primeiramente ao Senhor. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Olha aí o versículo, capítulo 2, versículo 5. Neemias capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então Neemias ele ora,
e ele age. Ele busca a Deus e também toma medidas práticas. Ele fala com o rei, ele vistoria a obra, incentiva também o povo, vamos ver isso mais para frente, enfrenta os inimigos e faz as nomeações certas. Porque Neemias, ele é um homem, ele é um grande consolador, ele tem marcas de um consolador. Neemias, ele é um homem que tem vida com Deus e vida também com o povo. E meus irmãos, que aplicações podemos trazer para nossas vidas? Como eu já disse a você, o livro de Neemias é um grande manual de liderança. E podemos aprender com ele, não só para a liderança dentro da igreja, vocês que fazem parte da liderança, mas em todas as áreas da nossa vida. Precisamos aprender com Neemias. E por meio desse texto aprendemos algumas lições práticas. Primeiro, os problemas aparentemente insolúveis, ou seja, que não tem solução, têm solução quando homens comprometidos com Deus se levantam na força de Deus para agir. Preste bastante atenção. Os problemas que aos nossos olhos são insolúveis têm solução. Quando é que tem solução? Quando homens e mulheres comprometidas com Deus se levantam na força de Deus para agir. Amém? Precisamos ser homens e mulheres de orações que buscam a força em Deus e que acredita que em Deus as coisas sem solução têm solução. Os problemas aparentemente insolúveis têm solução quando homens comprometidos com Deus se levantam na força de Deus para agir. Neemias ora, Neemias jejua, Neemias pede permissão ao rei, o rei dá permissão, o rei ainda manda gente para ajudar Neemias. Neemias vai lá, Neemias diagnostica todo o problema, passa a visão dele para o povo abraça, o povo veste a camisa da obra com Neemias. Porque os problemas aparentemente insolúveis têm solução quando homens comprometidos ou mulheres comprometidas com Deus se levantam na força de Deus para agir. Você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Você pode aplicar isso aqui também na liderança da igreja. Você pode aplicar isso aqui também na construção do nosso templo. Questões que parecem ser impossíveis, né? Talvez quando começamos a recolher ajudas, doações e abraçamos a ideia de fazer feijoada, cantina, sopa, talvez a gente olhar para os entes de 2000, a primeira etapa, ainda falta a segunda e a terceira, a primeira etapa 22.000, talvez a gente achou bem distante. Talvez alguém deve ter chamado a gente de louco. Talvez alguém deve ter dito é impossível. Mas estamos chegando perto aí, já passamos dos 6,5. Grandes coisas o Senhor tem feito. O que Deus quer de nós é que a gente ore, que a gente jejue, mas que a gente não só ore, a gente também haja. Amém, irmãos? Amém. Segundo, os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm um coração quebrantado e conhecem a intimidade de Deus pelo jejum e pela oração. Os homens mais eficazes na obra de Deus, ou seja, os homens que deixaram marcas, que deixaram histórias, que deixaram grandes contribuições para a obra de Deus, foram homens de jejum e de oração. Quem sabe poderíamos iniciar também um jejum pela nossa construção. Mas você também pode iniciar um jejum pela sua vida, pela sua espiritualidade, pela sua família, pela salvação de alguém. Quem sabe não temos feito isso, mas
homens mais eficazes nas obras de Deus eram homens que eram quebrantados e tinham intimidade com Deus por meio da oração e do jejum. Desde hoje que eu lembro da história aqui que eu já contei, Natália também trouxe aqui também sobre oração. É que às vezes a gente parece que não acredita na oração. Parece que o ímpio está acreditando mais na nossa oração do que a gente está acreditando na nossa oração. E aí vem aquela história, né? Que um certo país aí, o cara tinha uma barraca do lado da igreja. Veio uma grande tempestade, né? E a barraca caiu. Quando a barraca caiu, aquele dono disse: foi os irmãos da igreja orando. E foi para a justiça e botar a igreja na justiça, porque ele tinha toda certeza que foi a oração dos irmãos da igreja. Um ímpio acreditando na oração dos irmãos. E às vezes não somos homens e mulheres de oração e nem de fazer jejum. É certo que nem todo mundo pode fazer jejum, tem pessoas que têm problema de saúde. Terceiro lugar, Deus pode levantar e usar você poderosamente se você tiver coragem de fazer perguntas e sair da sua zona de conforto. Deus usou Neemias poderosamente, porque Neemias abriu mão de tudo aquilo que pudesse levar os interesses carnais, os olhos carnais, a soberba, a vaidade, as inclinações da sua carne. Ele deixa todo o palácio, deixa todos os luxos. E ele quer fazer não os propósitos do coração dele, mas os propósitos do coração de Deus. E para fazer isso, precisamos muitas vezes sair do nosso conforto. Precisamos, às vezes, não vou evangelizar porque é muito longe ou porque está muito frio e vem aquelas desculpas de sempre. Ou, às vezes, damos muitas desculpas. Quem sabe, dou desculpas aos dízimos, às ofertas, às doações, ou até mesmo trabalhar numa feijoada, numa sopa. Damos várias desculpas, irmãos, porque às vezes também nos ocupamos muito nas coisas dos nossos interesses. E estamos deixando Deus em segundo plano. Então, meus irmãos, gravem bem isso. Os problemas que são aparentemente insolúveis têm solução. Quando nós, homens e mulheres, nos comprometemos com Deus e nos levantar, não com as nossas forças, mas com a força de Deus para agir. Os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm coração quebrantado e conhecem a intimidade de Deus pelo jejum e pela oração. Tente fazer isso, tente viver essa experiência. Tente fazer jejum, tente fazer oração. Não para receber algo, mas para você ter intimidade com o Senhor. Para você sentir o Senhor mais próximo. Pedindo a Ele a iluminação da palavra dEle para você entender, para você ler. A gente passa tanto tempo nas redes sociais. A gente passa tanto tempo fazendo tantas coisas. Mas a gente não tem gastado tempo em oração, jejum, nas intimidades com Deus. Terceiro, Deus pode levantar e usar você poderosamente se você tiver coragem de fazer perguntas. Ele perguntou: como é que está aquele povo? E disseram: aquele povo está pobre, miserável, as portas estão queimadas e os muros estão derribados. Ele não virou as costas e foi embora. Ele teve coragem de fazer a pergunta e agora ele sentiu a dor do povo e disse: eis-me aqui, Senhor. E saiu do seu conforto, porque ele entendeu que as coisas de Deus, né, devem estar em primeiro lugar do que as nossas visões, nossas coisas, nossos interesses. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que vocês tenham tirado grandes lições desse texto e que Neemias, no livro de Neemias, Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, venha nos ensinar bastante, nos exortar, nos consolar, né? E conhecer cada vez mais a vontade de Deus. Que Deus também abençoe nossa construção
nos ajude a divulgar. Pergunta a Deus de que forma você pode fazer parte dessa construção. Pergunta a Deus de que forma você pode servir mais a esta igreja. Pergunta a Deus de que forma você pode servir mais ao reino dele. E peça a graça a Deus de você ter mais momento com ele, de oração e de jejum. Amém? Amém. Certamente ele vai lhe responder. Certamente ele vai lhe ajudar. Porque Deus é quem faz toda a provisão. Mas essa provisão, ele nos usa, essa provisão está em nossas mãos.